CMC-TV entrevistou o historiador português Gilberto Fernandes, que nos explicou como a comunidade portuguesa em Toronto viveu este dia importante na história de Portugal. Gilberto Fernandes abriu as portas do seu escritório para nos ceder uma entrevista. O professor da Universidade de York, contribuinte para o Portuguese Canadian History Project e doutorado em História Portuguesa, contou-nos como começou a sua fascinação pela história lusitana. Não sei onde se possa apontar um momento específico, mas com certeza ter nascido em Portugal, ter crescido em Portugal, onde estamos rodeados de história constantemente, é muito mais fácil ter acesso à história e a investigação e o interesse pela história é muito mais presente na sociedade portuguesa, diria, do que propriamente na sociedade canadiana. Para além disso, faço parte de uma geração que, a primeira geração depois do 25 de Abril, de 1974, ter crescido nesse momento histórico em Portugal, um momento em que grande parte dos jovens da minha geração, especialmente nos centros urbanos, como especialmente em Lisboa, cresceram a ouvir histórias do 25 de Abril, portanto, dos pais, da escola, na televisão, portanto, de várias formas. E tudo isso nos influenciou profundamente, pessoalmente, influenciou-me de maneira bastante profunda. O historiador revelou o impacto socioeconómico e a influência que o dia 25 de Abril teve na comunidade portuguesa de Toronto. A comunidade portuguesa de Toronto hoje não tem noção da sua história. Não, quer dizer, não tem alguma noção, mas é uma história tão rica que grande parte das pessoas que têm memória viva desses dias, muitos já faleceram, portanto não tiveram capacidade também de legar isso aos seus descendentes, da mesma forma que os meus pais tiveram para mim, porque eu estava naquele contexto, era a minha história. Os descendentes destas pessoas que viveram o 25 de Abril aqui, o interesse que têm pela essa história não é o mesmo, por diversas razões, mas também é a história deles. Agora, o 25 de Abril e todo o processo que veio a seguir teve consequências bastante interessantes no Canadá. Por exemplo, houve uma geração que se criou nos anos 70, a geração de líderes comunitários, portanto, assistentes sociais, professores, jornalistas, políticos, uma série de pessoas profissionais, digamos, da área da sociedade, para o qual o 25 de Abril foi um movimento marcante da sua educação política e afirmação identitária, não só política, mas como sendo português, com orgulho, visto que agora ser português significava ser país democrata, ter rejeitado o colonialismo, e um país, portanto, um novo governo que tinha instalado várias políticas progressistas. Portanto, e esta geração, digamos, a geração de 70, pessoas que hoje, os que ainda estão no ativo, são pessoas com bastante presença e influência na comunidade. Portanto, para eles o 25 de Abril foi um momento marcante. Gilberto Fernandes relatou também como mudou a relação entre o novo governo democrata português e a comunidade portuguesa em Toronto e toda a influência que tal trouxe a este lado do Oceano Atlântico. As políticas do governo português relativamente à diáspora melhoraram bastante. Essa aproximação às comunidades ficou muito melhor do que era antes. Portanto, uma série de instituições foram formadas para servir a comunidade. Estou-me a referir, por exemplo, um deles, o Conselho das Comunidades Portuguesas. Ao que parece, essa ideia foi lançada, por exemplo, por uma portuguesa que estava aqui em Toronto, bastante influência, que era a Maria Alice Ribeiro, que é diretora e fundadora do Correio Português, que foi não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros jornais de língua portuguesa no Canadá e com certeza com maior sucesso e com mais longevidade. E pode ser a primeira mulher
a ter um papel de relevo a nível público na comunidade portuguesa. Além disso, há uma série de indivíduos organizados especialmente à volta da Associação Democrática Portuguesa, que já não existe, que era uma organização antifascista e que aqui faziam a sua política de oposição ao Estado Novo em parceria, numa rede internacional com outras organizações do mesmo teor, inclusive em Montreal, em Nova Iorque e outros sítios. Depois do 25 de Abril, eles tornaram-se, os interlocutores entre o novo governo revolucionário e as comunidades, e a comunidade aqui. A nova classe política foi a eles que consultou acerca da realidade e das necessidades das comunidades no estrangeiro. E uma delas, realmente, até nesses primeiros anos, depois do 25 de Abril, houve várias visitas de delegações vindas de Portugal. E depois, do outro lado, também houve um impacto bastante grande. Do outro lado, refiro-me, à direita, ao lado conservador, que era, talvez de uma forma não muito proativa ou muito bem articulada, mas a maioria da comunidade portuguesa era conservadora. E isso depois refletiu-se até nos votos da imigração. Portanto, depois do 25 de Abril surge, por exemplo, o movimento de independência dos Açores, que teve um impacto bastante grande no Canadá, especialmente nos Estados Unidos, mas no Canadá também, onde a maioria dos imigrantes portugueses são açorianos. Semelhante, mas diferente o suficiente com, Portugal continental, começou a surgir e cada vez mais nesse momento, depois do 25 de Abril. Portanto, esse orgulho açoriano é algo que surge nessa altura, mas havia também, ao mesmo tempo, um movimento organizado de apoio à Frente de Libertação dos Açores. Também teve, por exemplo, cá o Spínola. Ele exilou-se e acabou por depois formar um grupo de extrema-direita que tentava, portanto, fazer um golpe de Estado. Portanto, o Spínola, por exemplo, esteve cá também a fazer angariação de fundos e muita gente que o foi ouvir no St. Lawrence Center for the Arts, não só da comunidade, mas aliados da comunidade, portanto, canadianos, digamos assim. Houve uma série de demonstrações, de protestos, aqui, Kensington Market, por exemplo. Há um protesto até em que clama a morte aos comunistas. Houve uma série de coisas bastante interessantes que aconteceram na comunidade. Fica aqui um pouco da história, importância e influência das comunidades portuguesas no Canadá durante o dia 25 de Abril, um dia fulcral para a história política e cultura portuguesas. Uma data histórica que continuamos a celebrar ao longo do dia de hoje. Jonathan Costa para a CMC-TV. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é